Olá, estamos aqui para mais um podcast do Buscando Equilíbrio e hoje estamos finalizando já o mês de dezembro e não poderia deixar de trazer uma pessoa muito especial, a Shirley Puricelli, que é uma terapeuta holística e participou de um projeto que se iniciou em maio. Como vocês sabem, eu estou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e em maio nós tivemos aquele desconforto, podemos dizer assim, da enchente, que foi algo que realmente todos nós, de alguma forma, fomos atingidos. E nesse período, eu, Annelise, sou terapeuta, trabalho muito com pessoas, com desenvolvimento pessoal, com a parte energética e tudo mais. E foi um mês onde tudo parou. E naquele momento onde eu estava fazendo realmente esse trabalho voluntariado, indo nos abrigos, ajudando na confecção de marmitas, de lanche, participando dos abrigos de animais, e realmente foi um momento bem desafiador aqui para as pessoas que moram no Rio Grande do Sul. E eu tive a grande ideia de formar um grupo SOS Rio Grande do Sul, onde chamei, né, vários terapeutas, se quisessem participar desse projeto para atender as pessoas de forma terapêutica, aqueles que foram de alguma forma atingidos. Algumas pessoas foram atingidas diretamente nas suas casas, na sua vida de uma forma geral, com perdas, e outras foram atingidas de uma forma mais secundária, mas foram atingidos também. Então, nós formamos esse grupo composto por quase 30 terapeutas na época, e nós atendemos muitas pessoas com todas as suas histórias, com as suas dificuldades, e foi um projeto que teve uma duração de maio e encerramos esse projeto oficialmente agora, há uns dias atrás, na semana passada, porque agora vem período de férias e tal, mas os terapeutas, eles, né, poderiam continuar com as pessoas, mas aí de uma forma mais individual e com aqueles que demonstrassem interesse. Então, eu trouxe essa querida que eu conheço há muitos anos. Obrigada. E a Shirley, por favor, Shirley, se quiser se apresentar aí para as pessoas Tá, te conhecerem um pouco, quem tu é, o que tu faz e como é que foi depois para ti, né, tá, participar desse projeto. tá. Eu sou a Shirley Puricelli, sou terapeuta, reencarnacionista, terapeuta holística e, e tive o prazer de participar desse projeto que a Annelise criou. E assim, foi muito gratificante atender essas pessoas, viver esse período com eles, né, de crise e aos poucos eles irem melhorando, refletindo e chegando, por exemplo, agora, já no final do projeto, com uma caminhada bem bonita, né? Então foi bastante Transformada, podemos dizer até que transformado. Isso, num processo, alguns de transformação, isso, outros bastante transformados bastante já, isso. mas com muita Aham. consciência, né, Muita, Shirley? muita consciência. Eu sigo agora, a partir de quarta-feira, in- Atendendo individualmente. atendendo individualmente alguns deles, né? E é assim, foi muito gratificante esse projeto. E interessante, assim, porque eu penso, Shirley, que tudo tem envolvimento da espiritualidade, né? Tem. Então, tu me conhece há bastante tempo, tu Sim. sabe que eu norteio minha vida muito pela espiritualidade. Uhum. Não é a religiosidade, sim Sim. realmente algo maior que a Isso, espiritualidade. espiritualidade. E naquele momento, quando eu me deparei com tudo que estava acontecendo, porque uma coisa é tu trabalhar nos bastidores, eu estava ali Uhum. auxiliando na confecção das marmitas,
Então, as Eu te pessoas vinham acompanhava. até nós, algumas do nosso grupo iam até os abrigos, alguns vinham para levar esse mantimento, né? Essas marmitas, os lanches, enfim. Mas outra coisa é tu ir diretamente e ter o contato. E teve uma das vezes que eu fui Uhum. entregar e eu tive esse contato. E naquele momento, assim, não tinha como não eh, sentir no coração tudo Aham. que estava acontecendo em termos de sentimentos, de perda, de as pessoas perdidas, pessoas te olharem. Então, no lugar que eu fui, né, então, nos abrigos, né, tava tudo Aham. misturado no sentido de que não importa quem é quem, não importa sobrenome, não importa a conta bancária, não importa o bairro que Uhum. morava, Uhum. se tinha uma casa boa ou não, se tinha um carro, o que que tinha. Naquele momento estava todo mundo igual, esperando o quê? Esperando as doações, esperando as roupas, esperando o calçado, esperando alimento. Alimentos, E, é. e foi um momento realmente de muita tomada de consciência para todos os lados, digamos assim, Aham. né? Uhum. Para todas as partes. Porque assim como tu via aquela pessoa extremamente agradecida naquele momento que recebia aquela vianda, aquela marmita, e como isso tudo foi, as pessoas foram pegas de surpresa, tu fazia a marmita de acordo com o mantimento que chegava de doação também. Também E isso. nem sempre aquilo que ia dentro daquela marmita era a comida que a pessoa estava acostumada a comer. Uhum. Então, algumas pessoas, aquela comida era um banquete, porque ou algumas nem aquilo tinham, Sim. mas para outras não era bem assim. Então, naquele momento, eu acredito quem estava nestes abrigos foi muito aprendizado. Eu acredito nisso. Mas Também. quem estava de fora, como eu, nessa condição de fazer esse trabalho, foi muito aprendizado no sentido de não tem como não se emocionar, não tem como o Uhum. coração não chorar. E na época que eu fiz sobre esse sentimento, que até hoje Uhum. me emociona. Eu lembro. Mas foi maravilhoso, porque imediatamente, talvez pelo fato de ser uma terapeuta de tantos anos e ter essa credibilidade, imediatamente eu comecei a receber mensagem, tanto pelas redes sociais quanto pelo meu WhatsApp, que queriam fazer parte. E em seguida eu já Uhum. estava ali com 30 terapeutas e a gente Que criou o bom. SOS Rio Grande do Sul, e tu foi uma das que participou. E as pessoas que foi aberto nas redes sociais, quem queria participar era online. Em grupo a gente fez, porque como Fizemos. eu tinha uma ideia, né, que Uhum. poderia ser muito forte, muito pesado as histórias, porque são perdas de pessoas, perda de animais, perda de casa, perda de roupa, perda de tudo. Então, são histórias, eu que trabalho bastante com a parte energética, eu sei que seria bem pesado. Então, a proposta era um trabalho com pequenos grupos, mas Sim. com mais de um terapeuta. Porque É. um poderia dar suporte para o outro, e naquele momento estávamos todos online. Claro, muitos terapeutas não eram aqui do Rio Grande do Sul, tivemos Uhum. bastante terapeutas voluntários do Rio, de São Paulo, Bahia, acho que tinha Brasília, tinha Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul que não foi afetado. Então Isso. foi Foi lindo de muito, ver, muito e aí lindo. o suporte, esse trabalho foi realmente excepcional, né, Shirley? Era uma coisa assim que quando eu comecei a ver a chegada das pessoas ali Nosso grupo. não no nosso grupo, na parte do shopping ali, Do do gasômetro. gasômetro, eu ficava assim com o coração apertado porque eu queria estar lá para poder ajudar. Eu tinha separado roupas, calçados, mas eu precisava de fazer mais. Mas eu não tinha ideia
do que Do eu como faria, né? fazer. E graças a Deus tu teve essa ideia e quando tu convidou eu direto, porque chegou aquilo que eu estava esperando, de ajudar voluntariamente com aquilo que eu sei fazer, né? Que são dentro das minhas terapias, o acolhimento a essas pessoas. É, foi assim maravilhoso. Eu fiquei, olha, nós trabalhamos 6 meses direto, todas as semanas, né? E nós pegamos assim pessoas totalmente arrasadas Vulneráveis, emocionalmente, né? né? E depois eles foram crescendo, eles foram, sabe, se ajudando. Nós tínhamos uma que nós éramos 3 terapeutas e cada uma aplicava uma terapia com esta pessoa. E foi assim, ó, de uma valia para ela incrível, incrível, incrível. Então eu fiquei assim, ó, muito, muito feliz, apesar de todos os problemas que nós passamos com essa enchente, porque foi uma catástrofe para nós gaúchos, né? Mesmo não sendo atingidos diretamente, mas Diretamente. emocionalmente nós fomos. Então, participar desse projeto foi assim algo incrível, que só realmente a espiritualidade que comandou, que te intuiu para que a gente pudesse participar. E muito bonito também essa vinda desses terapeutas de outras partes do Brasil, né? Como a menina lá de Salvador, que trabalhou comigo atendendo essa moça. Incrível. Incrível mesmo, assim, a Muito. gente viu muita solidariedade, né? Um Muito. momento que as pessoas se desprenderam de si, das suas coisas, e começaram a olhar para onde realmente precisava. Então, essas terapeutas de outros lugares, né? Foi Rio, São Paulo, Santa Catarina, Bahia. Uhum. Acho ah, que Brasília também, eu não não me sei, não recordo lembro bem. mais. Mas assim, lá as coisas não estavam acontecendo, podia seguir sua vida, mas se Sim, solidarizaram muito. E isso é o ser humano. Eu acho que é. não tem fronteiras para isso, E né? permaneceram, E né, permaneceram até até agora. agora. E cresceram, porque o crescimento ele é muito grande, né, Shirley? Uhum, uhum, Se tu quiser, assim, falar da tua experiência, né, enquanto terapeuta, porque uma coisa é tu poder ser terapeuta nesse momento uhum, de ajudar, de poder apoiar terapeuticamente as pessoas que estão vulneráveis, tá? uhum. E eu sempre digo, o trabalho, quando a gente faz um trabalho, ele precisa ser bom, ser leve, fazer sentido no Sim. coração. Para que tu faça um trabalho voluntário, para que seja bom e Uhum. tu permaneça durante o tempo que tu puder, Sim, precisa ser bom, precisa ser precisa. leve. Então precisa ter aprendizado também para quem está fazendo esse trabalho de Uhum, doação, esse trabalho uhum. terapêutico, né? Tu não tá ganhando em dinheiro pela sessão, mas tu tá ganhando em sabedoria, tu tá Sabedoria. ganhando em experiência, Uhum. em humanidade, É, né? E a gente viu nos depoimentos, que eu inclusive coloquei nas minhas redes sociais, nos meus stories, agora não está mais, eu também mas coloquei. assim, Aham. não tem preço. Não tem. A gratidão, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E para 2025, a gente tem que estar muito consciente do Sim, quanto nós precisamos ser gratos. é Não verdade. importa o que tu tenha, não importa quem tu Uhum, é, mas tu uhum. agradecer porque tu acordou de manhã e abriu os olhos, porque tu pôde sair da tua cama sozinho com as tuas pernas, porque tu Isso. pôde ir no teu banheiro fazer a tua higiene, porque tu pôde tomar um café, ter uma roupa para Uhum. vestir, sabe? Aquela coisa do mínimo, Sim, tem que ser agradecido. tem. A gente precisa fazer isso. Então, quero saber como é que foi para ti realmente essa Tudo experiência. isso. Qual foi teu aprendizado nesse momento? Tudo como terapeuta, eu sei que tu cresceu, porque tu me falou muito. Sim, sim. Mas eu digo assim, o que que mudou na Shirley? Ah, o que eu acho que me mudou foi exatamente este lado humano. Acho que eu fui bem mais humana, trabalhando e vivenciando aquela situação deles, né? Eu tinha
eu não sei se eu já posso falar, eu Pode, tenho, pode falar, é tenho um livre. caso, tenho um caso, o meu primeiro caso em terapia, como terapeuta já. E por que que eu trago este caso? Exatamente porque foi assim algo especial para mim, sobre uma moça que eu atendi online lá no Pernambuco, em Limoeiro. E ela foi minha colega de florais, né? E eu sempre falando, divulgando a minha terapia reencarnacionista no Instagram e tudo. E ela um dia chegou e disse para mim: Shirley, eu gostaria tanto de receber atendimento teu. E a gente fazia essas trocas, né? Eu te atendo com os florais e tu me atende na terapia reencarnacionista. Ótimo. E eu fiz assim, ó, o atendimento dela por um ano e meio mais ou menos, e a situação dela é assim, não tem cura, né? Uhum. Ela sofre da diplegia braquial amiotrófica, conhecida como a síndrome do homem do barril, que perde exatamente os movimentos dos membros superiores. Isso começou assim há 30 anos atrás. Hoje ela está com 65 anos. Ela foi perdendo os movimentos, perdendo, e não tem como recuperar. Mas assim, ó, o tratamento que eu fiz com ela foi ela se despertar enquanto terapeuta, porque ela se sentia muito vitimizada, ela se sentia inferior aos outros porque ela não movimentava, ela faz tudo com os pés. Hoje ela é terapeuta, é, aquela do pêndulo, como é que a gente Radiestesia. radiestesista, e ela faz todos os movimentos através Dos dos pés. pés. Ela lava a roupa, ela limpa a casa, ela toma banho, ela aquece a comida dela, ela só não faz porque envolve assim muito movimento. Movimento. Então ela contrata alguém que faça e ela congela, e aí ela aquece. E assim, ó, nós fizemos, acho que umas 20 ou um pouco mais de semanal Sessões. encontros e fizemos uma investigação do inconsciente, aonde participaram duas colegas minhas aqui de Porto Alegre. Uma foi a nossa a monitora, que era a Leila, que foi a terapeuta, e a outra colega que representou esta minha cliente. Sim. E eu assistindo, né, tudo online, para gravando para depois mandar para ela. E o que que os mentores, foi a coisa mais linda do mundo, os mentores dela disseram que ela tinha nas mãos, isso que ela não tem o movimento, né? Que ela tinha uma caixinha e que a chave dessa caixinha estava nas mãos dela. Em abrir ou não, se mostrar para o mundo a importância dela como pessoa e não como uma vítima desta síndrome, desta deficiência, né? De ser coitadinho. Nossa, que Foi superação. assim incrível, acho que me arrepio toda. E ela, agora eu conversei com ela e ela me disse assim, ó, que ela tem tido cada vez mais uma expansão de consciência. Ela continua estudando muito, mas que cada vez menos ela está fraca dos membros. Ela sente fraca, mas assim, ela não deixou de estudar. E aí, por isso eu trago esse Relato. relato, que eu não consegui fazer ela voltar a mexer as mãos, mas eu consegui, quer dizer, ela se permitiu, através da indicação dos mentores, de se mostrar para o mundo como uma terapeuta, com todas as suas dificuldades,
trabalhando para as pessoas. Então, isso aqui, Isso ó, é lindo, não tem, não é, tem, não tem é preço, muito, não tem. muito assim, Isso foi é meu uma primeiro, gratidão. muito. E sempre que a gente faz a investigação do inconsciente, ou esse trabalho de acesso aos mentores, que eu trabalho bastante, e nesse caso também trabalho com outra colega, assim, Uhum, a gratidão dos mentores em relação ao trabalho que a gente desenvolve para essas pessoas não tem preço, né? E para uhum, nós, tá, esse grande aprendizado, porque toca no nosso coração, sim. porque a gente consegue contribuir numa vida melhor para essas pessoas que nos buscam, enfim. Então, eu Uhum, sempre digo que não é sobre dinheiro. O sim, dinheiro, ele é uma consequência de um trabalho que a gente faz. O dinheiro é importante? Sim, porque nós viemos moramos, estamos num mundo físico, onde a gente precisa comer, beber, uhum, vestir, calçar, e tudo é dinheiro. Tudo a gente precisa, né, comprar. Mas quando a gente faz um trabalho desse, a gente está aquecendo o nosso coração e sim, alimentando o nosso espírito. é, O nosso espírito, ele é alimentado por um sentimento de amor, de solidariedade, de gratidão, de alegria, uhum, e mostrar para essas pessoas que elas podem, apesar de. isso, Então, a gente foi acostumado, né? Quem nasce sim, perfeito, que tu usa as mãos para determinadas coisas, tu usa os pés para determinadas coisas, mas nós podemos nos reinventar. É claro que o ideal seria que ninguém precisasse passar por essas situações, é, mas a gente sabe, nós como reencarnacionistas, sabemos que tudo tem um porquê e tudo tem uma explicação. sim, Então, assim, a gente vai ter que aprender a fazer uma bela limonada com esse limão que nos dão. isso, é verdade. Anne, ela me disse assim, ó, que numa apometria foi dito para ela que esta situação dela vir nessa época é kármico, né? Ela só não me disse o que Sim, foi, sim, sim. mas que ela já desconfiava disso, né? Então, o reiki, por exemplo, ela é reikiana também, ela trabalha só com os olhos, sabe? Quando ela é alguma coisa presencial, ela só trabalha com os olhos. Quando é à distância, ela pensa como Sim. E dá nós. para fazer imposição Dá. também com os pés. Então, assim, ó, esse exemplo eu vou ter para o resto da minha vida, como para mostrar para O as teu pessoas. carro-chefe, É, exato. É né? Foi maravilhoso. incrível, Nossa. incrível, assim. E, e agora, até hoje eu disse para ela que eu estaria aqui, né? Depois eu vou mandar o link para ela assistir. Que Muito. interessante, inclusive, se tu falares com ela, Aham. e ela quiser entrar em contato comigo, eu achei bem interessante a história, porque eu tô organizando a antologia Mulheres que Superam Dois, né? Então, assim, Uhum. essa antologia, ela foi feita justamente com esse propósito de trazer histórias de Aham. mulheres que passaram por situações ou que passam e estão no processo de superar ou de aceitar e seguir em frente a sua vida. Então, Uhum. assim, ele já está praticamente fechado, Tá. mas essa é uma história linda. Uhum. Uhum. E que se ela tiver vontade, quem Tá. sabe, de contar, relatar Uhum. num capítulo de livro, Tá. Eu vou falar diz para com ela ela. entrar em contato Sim, comigo e a gente pode falar um pode pouquinho deixar. mais sobre isso. Eu sempre falava em ti quando a gente estava nos atendimentos, né? Que eu dizia, a Annelise foi minha professora, minha mentora, é a nossa anja, né? Annelise Anja, então. E Que, ela que, ficava que incrível. magnífico isso, então. Aham, Mas, Shirley, explorando um pouquinho mais esse trabalho do SOS Rio Grande do Sul, né? aham. Que a gente oficialmente terminou ele agora, na Dia semana 11, né? passada, dia Uhum. 11 do 12.
eu sei que tu atendeu algumas pessoas que tiveram a sua casa inundada realmente Sim, e que tiveram que sair, e ficaram 5 meses, parece, cinco né? meses eles Fora da ficaram casa fora. porque não havia condições É. de voltar. Como que tu vê assim esse processo? Porque algumas pessoas tiveram a sua questão, Uhum, mas logo conseguiram ir voltando. Teve muitos estragos, enfim. Mas nesse caso específico, as pessoas não tinham como voltar porque a casa não parecia que ela não estava pronta para recebê-los de novo. de novo, não tá. E não tinha a ver com móveis, nada. É a casa em si Sim, que parecia que ficou muito tempo chorando. é, É como se tivesse ali tendo que realmente limpar algo necessário. sim. E a gente pensa o seguinte: uma casa é um organismo vivo, né? Uhum, Eu trabalho bastante com as limpezas energéticas de residência e estabelecimentos comerciais. Então a gente vê algumas coisas que acontecem. Então, essas casas, residências, estabelecimentos comerciais, eles são organismos vivos. Porque assim, existe a energia da construção. uhum. Então, tudo que compõe uma construção, existe a energia do solo, da terra, né? Isso, aham, Das zonas geopáticas. aham. E essas energias, elas entram em ressonância com a energia dos moradores. Entra em ressonância com a energia dos vizinhos, Uhum. dos geradores. E aí, conforme o que está acontecendo no entorno, aquele local é bastante afetado. Então precisa haver uma cura. Sim. Como que tu viu isso? Ai, foi assim, ó, um grande aprendizado para eles. Nós cuidamos desta família, principalmente, né, que foi assim uma família inteira atingida. E por que que foi um aprendizado? Eles eram eles viviam juntos, mas viviam de forma individual. Eles eram muito individualistas. Principalmente uma que eu atendi, porque ela pensava só nela, ela queria assim, ela era extremamente organizada, ela não aceitava nada fora do lugar. E ela teve que ir para um local Nossa, olha aonde ela só dormia num colchão na sala, porque não tinha peça como para organizar de forma organizar. diferente. Então ela saiu daquela casa que ela tinha tudo no lugar, o quartinho dela, a mãe, a avó, o padrasto, a irmã, tudo. E ela reclamava e ela teve que conviver durante 5 meses com essas condições, né? Então, assim, foi muito válido para todos eles. Eles cresceram como seres humanos. Eles relataram para nós que nós fizemos um trabalho com eles para que eles pudessem se conhecer, se amar como família, se respeitar, entender o outro, né? Que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de viver, né? E aceitar, né? Não é querendo se fechar num quarto, ficar dentro de um casulo que eu vou resolver os meus problemas. Não, é enfrentando. Para ela crescer, ela precisaria viver esse tempo. Estar de frente com É, aquilo que incomodava realmente e não ter para onde correr, não ter isso, a fuga. isso. Hoje, por exemplo, ela tem um irmão que eu também atendo. E tem dois sobrinhos e as crianças são apaixonadas por ela. E ela tinha aquelas restrições com o irmão e coisa assim, né? E hoje ela é madrinha de um deles e a outra irmã madrinha do outro menino. Então, quer dizer, a enchente fez esta separação dessa família e depois uniu de forma assim, ó, amorosamente todos eles. Então, assim, foi um exemplo para nós muito grande deles como família
inteira que foi atingida, né? Eles tiveram que receber, por exemplo, móveis de amigos, tudo. Então, fizeram a limpeza na casa, fizeram a limpeza material, assim, e a energética também, para poder retornar, né, com todos os membros e agora de uma maneira mais amorosa entre eles. Foi muito, muito bonito o relato deles. Tu vê, né, Shirley, a gente que trabalha com a espiritualidade, a gente tem um pouquinho mais de entendimento, não de tudo, porque a gente, sinceramente, eu acho que a gente sabe um grão de areia no deserto. Mas a gente sabe ainda um pouquinho mais que muitas pessoas. Então, algumas pessoas que não têm essa questão espiritual mais, assim, vivida, né? Vivenciada, enfim, acha muitas vezes que algumas coisas que acontecem na sua vida ou que acontecem na vida dos outros, que é um castigo. E nem sempre aquilo que parece ruim é castigo. Sim. Porque nós conseguimos enxergar e sentir as coisas que estão aqui, ó, na superfície. Mas, para essa força superior que nos rege, que está acima e bem acima de nós, consegue ver o todo. E consegue entender. E se a gente tivesse essa percepção, a gente conseguiria entender o que vem depois daquela situação ruim, que poderá ser uma coisa muito boa conforme a minha ação, conforme a minha aceitação, conforme o que eu vou tirar daquele momento, né? Então, aquilo que parecia e foi realmente muito ruim, trouxe uma coisa muito maior, que é o que mais importa, que é as relações humanas, relações familiares, onde ali se desenvolveu mais a compreensão, o entendimento, o carinho, a amorosidade, onde tiveram cada um que olhar para si. Porque tu imagina num local, numa casa, onde não se tinha mais o meu quarto, o meu espaço, a minha roupa, o meu alimento. É o nosso. E tu tem que te olhar a todo momento. Tu não tem mais aquele momento que tu... eu enchi o saco disso aqui, eu vou pro meu quarto e vou me fechar. Isso mesmo. Não tem. Não. Tu é obrigada a conviver. Tu é obrigada a olhar para dentro de ti e de alguma forma entender e buscar resposta. Por que que isso está acontecendo? Qual é o meu aprendizado? E isso é muito importante. Qual é o meu aprendizado em relação a isso? Não é fácil. Não é fácil. Não. Vira e mexe quando acontece algumas coisas comigo, na minha vida e tal. Eu também... Os sentimentos são os mesmos. Só que a diferença é que tu passa por aquilo e daqui um pouquinho tu começa a repensar, tá? Mas por que isso está acontecendo? Qual é o meu aprendizado? O que eu ainda tenho que melhorar? O que eu ainda tenho que ressignificar? Então, talvez a gente não sofra mais tanto como sofria antes. Sim. E vejo que muito do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul fizeram com que as pessoas passassem por esse processo de olhar para dentro. Agora, se olharam, é outra história. Se melhoraram, é outra história. Sim. Se fizeram a ressignificação, não sei. Nossa, a gente vai saber futuramente, né? E as coisas não deixam de acontecer, né? Ou seja, o que a gente está vivendo hoje é como se tivessem colocado assim baldes e baldes de água e nós vamos ter que olhar as sujeirinhas, as nossas sujeirinhas, o que tu, de alguma forma, provocou com a tua sujeirinha para o outro. Sim. E o que a sujeirinha do outro provocou em ti, o que estava debaixo do tapete, que está vindo à tona, tudo e qualquer coisa está vindo à tona. E o que a gente tem que entender é que nós estamos indo por um ano, 2025, numerologicamente falando, somado o 2025 dá um 9. Dentro da numerologia, que é um 9, ele é aquele ano de
término de ciclo, encerramento, Finalização. onde tu tem que abrir as tuas gavetinhas e tirar o que não serve mais, o que não dá mais, o que tu não quer mais, e tu vai ter que fazer alguma coisa com isso. Não tem mais como deixar lá. É término de Aham, ciclo, deu, sim. né? Ao mesmo tempo, ele é considerado o grande irmão da humanidade. Existe uma possibilidade imensa de crescimento. O que não me serve mais, mas pode servir como aprendizado, pode ser que dê e sirva para outra pessoa. E aí é aquela coisa, eu dou, mas eu também tenho que cuidar para não dar tudo, porque eu Uhum. não posso tirar a oportunidade das pessoas aprenderem também com essas, porque dentro desse exemplo que a gente está trazendo, por exemplo, alguém perdeu todas as suas roupas. Aí vem alguém e, ó, eu te dou X dinheiro e tu vai lá numa loja e compra tudo de novo. Não vai ter aprendizado, Sim, porque tu ganhou tudo de novo, de uma forma muito fácil. E talvez a espiritualidade queira o quê? Que tu aprenda. Vão ter pessoas e situações te ajudando, mas elas não vão fazer tudo por ti. sim, E isso a gente sim. tem que ter. Tu pode Uhum. doar, tu pode fazer, mas tu não pode esquecer de ti. E tu não pode esquecer que no processo, o aprendizado Aham. existe para todos. Então, quando tu te doa demais e tu não proporciona que essa pessoa que tu tá fazendo todo esse processo faça por ela, alguma coisa contigo vai acontecer para estancar, para que tu Uhum. possa entender que existe um aprendizado para aquela parte. E o Sim. aprendizado teu é ter o limite Uhum. Uhum. ou dar Isso. o limite. Então, isso Era uma coisa é que tu sempre me falava, né? extremamente importante. Limite, Shirley. São os limites. E a Limites. gente se perde muito nisso. Porque nós, o que que a gente gosta? A gente gosta do reconhecimento, a gente gosta do elogio, a gente gosta. Nós somos seres humanos. Aham. Mas a gente tem que entender que isto é consequência de um trabalho. Isso é consequência de algo que tu tá fazendo com o coração. Porque quando tu não faz com o coração e tu faz somente pensando no reconhecimento ou a, a- aquela parte onde tu vai tirar, entre aspas, talvez alguma vantagem daquilo que está sendo feito, de alguma forma a espiritualidade vai sinalizar e alguma coisa vai acontecer ali. E isso não é uma punição, isso não é um Sim. castigo, isso é uma Não. tomada de consciência. Então, isso é extremamente importante a gente entender, né, Shirley? Sim. E, Anne, por exemplo, assim, ó, além de todos os aprendizados que a gente teve em 2024, que a gente diz, ai, tomara que esse ano acabe, porque é um ano horroroso, isso e aquilo. Eu pensei e eu fiz, inclusive, no Instagram, que o quanto 2024 foi bom para mim, né? Apesar, essa enchente nos trouxe essa tomada de consciência, este, este ressignificar as nossas coisas, né? E que eu vejo assim, ó, eu só tenho a agradecer ao 2024, tá? Um fato bem triste para nós, para a família do meu marido, a cidade dele foi muito castigada, no interior, Mussum, aonde o cemitério ficou arrasado total. A casa dos meus sogros pela quarta vez, foi coberta pela água, não tem mais móveis, nada, né? Mas, assim, uma das coisas que eu agradeço, porque eu tive um sonho com a minha sogra, onde ela me mostrava alguma coisa, tipo uma casa reformada, mas uma casa reformada diferente. E eu dizia para o meu marido: nós temos que ir a Mussum para ver a situação do cemitério, porque eles estavam pedindo para que os familiares fossem. Os meus dois cunhados que ficaram lá não tinham coragem de chegar, porque é algo assim, ó, cenário de guerra. E eu dizia para o meu marido:
Eu não sei por quê, mas eu acho que o meu sogro e a minha sogra continuam lá. A capelinha deles, né? Eu digo, eu acho que não foi água abaixo, porque a grande maioria foi. Anne, nós chegamos faz acho que um mês que nós fomos lá. Aí nós entramos e fomos indo. Eu não lembro assim aonde seria a capelinha, mas o Roberto lembra. E nós fomos indo e chegamos. Tu acredita que eles estão lá? A capela pendeu, a parte de cima toda caiu, saiu tudo. Mas os dois pisos da, de baixo, que é o meu sogro no último e a minha sogra no Então, segundo, eles já são falecidos. sim, falecidos e ficaram ali. Então eu disse para o Roberto, a O gente tem que corpo, não, quer dizer, não é o corpo, as não, é ossadas, só né? os ossados. Tava ali Mas ainda. assim, ó, a gente ficou feliz porque eles não foram embora, mesmo sabendo que eles não estão mais lá, mas aquilo que a gente conheceu deles continua, né? Então agora vai ter que ser feito a retirada de lá para um outro local, que o prefeito está buscando, né, uma construção de um outro cemitério, e lá vão fazer um memorial. E a cidade, ela está fantasma, porque eram 5.000 pessoas. Parece que 2.000 habitantes já saíram, porque não tem a quarta vez que a enchente e que o rio sobe e que leva tudo, Tudo. tudo, tudo, tudo. Meu Deus. Então, assim, ó, eu não tenho queixas de 2024, porque coisas boas aconteceram, apesar de ser num cenário, né, de enchente. Eu tenho a agradecer. Né? Eu tenho a agradecer pela família, a família que eu tenho. A minha netinha de Campinas fez 7 anos, passou para o segundo ano. O pequeno de 5 anos passou para o pré, que lá chama Infantil 2. Os de Porto Alegre, o de 11 anos passou para o sétimo ano. A menina de 9 passou para o quarto ano. Então, assim, ó, a gente está com saúde, a gente está trabalhando, né, atendendo as pessoas, participando, por exemplo, como é que chama? Mesa Cast, Podcast. podcast, que eu nunca tinha participado. Então, eu só tenho a gratidão por 2024 e esperar que 2025 me ofereça, assim, inúmeras possibilidades de atendimentos, de De fazer a participar, de diferença na fazer vida das diferença na vida das pessoas pessoas. e na tua também. E E é na minha também. interessante isso que tu trouxe, Shirley, porque eu também ouvi de algumas pessoas dizendo assim: tomara que termine de uma vez 2024, que ano. Uhum, Daí, claro, quando tu ouve isso, naquele momento não dá para te rebater aquela pessoa, porque sim, ela ainda está muito vibrando num sentimento sim. de talvez de tristeza, talvez de raiva, talvez de mágoa, talvez de medo, enfim, a gente tem que deixar Uhum, passar sim, e aos poucos a gente ir colocando para a pessoa, né? Que na verdade não é o ano em si, porque a troca do ano assim, é um sim. minuto para outro, É, mas sim tu, como a como pessoa pessoa. ela está no seu processo de evolução, de melhor, de ressignificação, ela está conseguindo ser uma pessoa melhor, porque se Uhum, tudo é vibração e energia, e que a gente sabe que a gente atrai de acordo com a nossa energia, se aham, eu estou atraindo isso de alguma forma, eu não estou numa boa vibração, talvez. sim. Porque eu ainda precisei daquela situação, porque eu ainda preciso de coisas acontecendo, que me sacudam para que eu possa, quem sabe, olhar para o outro lado, olhar para dentro ou fazer a transformação necessária. Uhum, Então, como tu falaste, 2024 não foi um ano ruim para ti, eu vou dizer para mim também não foi. Tiveram coisas que não foram sim, legais? sim. Sim, tiveram, óbvio que teve. Mas eu consegui fazer desse limão uma limonada. Por exemplo, em maio,
como terapeuta e autônoma, e eu trabalho com isso, só com isso, né, há 20 e poucos anos, eu me sustento disso. Então, Sim. o que que acontece? Em maio, todo mundo parou. E o que que eu ia fazer? Aham. Sentar na calçada e chorar? Não. Eu disse, eu quero vivenciar tudo. Eu vou, se é isso que tem, é isso que vai ser. Sim. Então eu vou ajudar a fazer as marmitas, eu vou ir nos abrigos, eu vou cuidar dos animais, eu vou fazer a separação de roupa, eu vou tirar as coisas que eu não preciso mais e vou dar. Uhum. Então, e automaticamente, quando eu comecei a olhar para um outro lado, eu vou continuar fazendo meus atendimentos online, que não vai ter implicação nenhuma. Outras coisas vieram. Então, nesse período, né, eu conheci pessoas, eu criei esse grupo, eu dei curso online e não foi ruim. Então, eu até anotei aqui, porque tá nas redes sociais, né, por que que eu sou, por que que eu tenho razões de ser feliz, Em ou 2024. de não ficar triste, Triste em enfim, por 2024. 2024. Então, eu anotei aqui, mês a mês, eu fui pensando, né, o que que eu posso Ah, que bom. trazer, né? Então, assim, Uhum. por que fui feliz esse ano de 2024? Então, assim, em março, em fevereiro, começou a vir muito forte que eu precisava retomar aquele grupo Mulheres Inteligentes Atraem Parcerias Ideais. Então, em março, eu Uhum. fiz todo a reprogramação desse trabalho com mulheres. Em 12 de março, ele reiniciou. Em abril, eu iniciei o projeto do Mulheres que Superam, Tu que vê que lindo. ele Aham. veio através do grupo Mulheres Inteligentes. Foi maravilhoso. Em maio, eu fui voluntária dos abrigos, aprendi muito, me solidarizei muito com as pessoas Uhum. e criei o grupo SOS Rio Grande do Sul, que foi muito legal, muito bom. Conheci outros terapeutas, conheci pessoas, aprendi muito. Em junho e julho, dei cursos, né? E Uhum. conheci pessoas novas, viajei para lugares. Em agosto, eu tive a oportunidade de criar esse podcast Buscando Equilíbrio, Uhum. né? Que é um trabalho muito, muito legal também, onde a gente traz pessoas que fazem a diferença, trazendo as suas histórias e trazendo esse conhecimento para o Uhum. mundo. Em setembro, comemorei meu aniversário, inclusive contigo, com as Isso. pessoas, né, Aham. que Aham. fizeram parte da minha vida. Então, Uhum. estavam ali familiares e amigos. Em outubro, vamos ver onde é que eu anotei aqui. Em outubro, foi o lançamento do livro Mulheres que Superam, dia 18 de outubro. Então, Uhum. aquele projeto que se iniciou lá em março e abril, ele se tornou concreto em outubro. Em novembro, a gente foi para a Feira do Livro, Tu vê. uma experiência única. Uhum. Nós, as 13 mulheres que fizeram e comporam essa antologia. E agora, em dezembro, estou já iniciando mais duas antologias. Uma que a gente vai falar agora, que Uhum. é o das terapias integrativas, Uhum. e o outro é Mulheres que Superam 2. Ambos vão ter lançamento em 2025, né? Já tô Uhum. vendo as datas, Ah. provavelmente aí bem dentro do primeiro semestre. Então, assim, houveram coisas ruins, Sim. coisas que não foram muito boas, sim, mas sempre que eu olho para aquilo, eu trago um aprendizado para mim. Uhum. Uhum. Então, assim, aquilo talvez tenha sido necessário para mim poder fazer essa Para poder fazer. ressignificação. Então, Com não ruim, certeza. Aham. não foi ruim. E isso que a gente precisa ter em mente.
O sim. copo pode estar pela metade, e se eu sempre enxergar esse copo meio cheio, na minha cabeça, né, Uhum. sempre vai estar aquela passar com otimismo pelas coisas. Então, eu só tenho que agradecer 2024. Agradecer as pessoas que passaram por mim, agradecer Uhum. aos grupos, aquilo que a gente pôde fazer pelos outros, aquilo que fizemos por nós. Porque a troca de ano, Shirley, é só um minuto para o Só. outro. Então, assim, esse ano passamos por isso, o resultado vai ser o ano que vem. Porque o que eu Uhum. faço hoje vai me dar resultado amanhã. O que eu faço Amanhã. agora me dá resultado daqui um pouco. Sim. Então, o que eu estiver fazendo, eu vou ter resultado. É a lei do retorno, ação e Sim. reação. É. E isso que nós temos que ter em mente. Existem as leis espirituais e que ninguém foge disso, independente se tu acredite ou não. Aham. Então, assim, se tá bom, vamos agradecer e tentar perceber o que é que eu tô fazendo de bom porque eu quero continuar e o que que eu vou levar para 2025 então. Uhum. Uhum. E se tá ruim, o que que eu tô fazendo que tá dando um resultado que não é bom? E como eu posso melhorar, então, esses E como resultados, eu né? posso melhorar? Então, é incrível mesmo, sabe, Anne? E nós vamos falar agora, então, Shirley, dessa antologia que tu também faz parte, que Uhum. é a antologia que vai falar muito das terapias integrativas. A intenção é que muito mais pessoas conheçam o que que são essas terapias, Sim. o quanto elas podem contribuir, complementar os tratamentos, seja tratamento físico, ãh, onde as pessoas estão passando pelos seus processos e que tem o acompanhamento da medicina, né, dos médicos, Sim. dos psicotrópicos, né, os Aham. remédios, enfim, mas que pode ter um trabalho que complementa para trabalhar a mente, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. Muita gente não conhece ainda Aham. terapias integrativas. Tem pessoas que não sabem o que que é um reiki. Não. E eu, sinceramente, penso que todo mundo tinha que passar pela experiência de receber reiki com frequência. Se todo mundo Uhum. pudesse receber um reiki todos os dias, nossa, mãe, ia ser maravilhoso. Então, nós vamos falar da continuidade nesse trabalho agora, certo, Shirley? Tá. Então, Shirley, vamos falar um pouquinho mais agora Vamos. sobre esse trabalho, esse novo projeto dentro das antologias, que Uhum. é justamente esse trabalho magnífico que são as terapias, métodos, técnicas que a gente vivencia nesse universo que nós estamos, né? Então, para entender assim, como é que surgiu essa ideia? Foi justamente quando, dentro desse projeto SOS Rio Grande do Sul, onde ali tinham várias terapeutas, Aham. trabalhando com diversos métodos, técnicas e terapias, tinham a possibilidade de aplicar dentro desses atendimentos terapêuticos, né? A Aham. gente sempre falava para a pessoa se ela aceitava e tal, explicava, enfim. E a gente foi vendo o quanto isso estava trazendo resultado positivo. Então, eu pensei, por que não realmente trazer isso, de uma forma escrita, reunir essas terapias, esses métodos, essas técnicas num livro, onde cada terapeuta que domina aquilo vai escrever dizendo o que é, para que serve, quem são as pessoas que podem usar, os benefícios e um case de sucesso. Aham. E novamente eu chamei e explanei isso, né? E aí, quem quisesse falar, claro, fazia os convites, enfim, vieram. E cada um falando sobre a sua terapia. E tu, né, não tinha como tu não Hum. estar dentro, né, Shirley, dentro de todo o teu processo. E mais isso que tu conseguiu vivenciar nesse grupo SOS Rio Grande do Sul, não estar dentro desse trabalho.
que é essa Aham. antologia que já está no processo. Estamos aí com, eu acho que são 16 ou 17 pessoas, que cada uma vai escrever um capítulo, e tu está escrevendo sobre a terapia reencarnacionista e dando uma pincelada, assim, da regressão. Porque tem Sim. outra pessoa que vai falar sobre Aham. especificamente, né? Uhum. Então, como que foi para ti isso, Shirley? E sabendo, né, e como eu te conheço há algum tempo, e tu vem de um processo realmente, quando tu me procurou, foi por uma questão muito tua, pessoal, Sim. de algo que tu estavas passando ali. Fala Uhum. um pouco sobre isso para Tá. nós. Bom, eu conheci a Annelise, acho que faz uns 6 anos, mais ou menos, né? Foi quando eu já sabia que a Annelise tinha um trabalho, mas eu nunca tinha tido oportunidade de conversar contigo. E há 6 anos atrás eu perdi meu pai, então eu tive, assim, aflorou aquele monte de dores, o dor pelo corpo inteiro, que eu sempre tive, mas que quando eu me sentia angustiada, elas vinham com tudo. E depois de passar por uma série de médicos, neurologistas, e de que não ter nada, nenhum exame físico, clínico constatou, o médico neurologista me disse assim: a senhora tem que conviver com as dores, com as suas dores, ou a senhora procure um psiquiatra. Aí eu fui para casa triste, 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 e abri a minha agenda e tinha o telefone da Annelise, que a minha filha tinha me dado. Inclusive, no meu WhatsApp, o nome da Anne é Anne Anja, porque ela sempre se referiu a ti, ela e o Cris, como Anne Anja. E eu nunca perguntei por quê. Aí eu liguei para a Anne e eu digo, tá na hora. Fui. Aí começamos o tratamento, as conversas, falei todos os remédios, eu tomava acho que uns 14 remédios, era para dormir, era para acordar, era para dor, não era dor. Foi quando a Anne me disse que a fibromialgia é de origem espiritual e não física. E tudo a ver. Porque depois, quando a gente fez as primeiras investigações do inconsciente, eu descobri que os meus desencarnes foram através de sofrimento, né? Foram, por exemplo, em praça pública, apedrejada, enforcada, então tudo. Não sei o porquê, né? Talvez esteja relacionado com o fato de ter sido bruxa em alguma das vidas, porque todos nós temos, né, de bruxa um pouco, mas eu sei que é por essas condições de tristeza, de envolvimento com meu pai, de ficar 4 anos e meio cuidando dele, eu sintonizei essas vidas, né? E eu tinha dor por todo o corpo. Fiz o tratamento com a Anne durante 1 ano e meio, né? Por aí, a Anne me deu alta. Eu hoje tomo um remédio só, pela reumatologista, mas que ela já está retirando. E a Anne me convidou para ser aluna do curso de terapia reencarnacionista. Então, eu cheguei à terapia reencarnacionista. A Anne era a nossa professora, a nossa instrutora, mentora, né? Através da BPR, né? Que o Dr. Mauro Quitico é o fundador desta entidade e que através dele e da Anne eu pude conhecer e dizer assim, meu Deus, é isso que eu quero ser, né? Então, eu, depois de formada, sim, uma série de confusões aconteceram, né? Parei o curso, interrompi o curso, Porque a gente voltei estava no meio da da pandemia. pandemia, A, 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 isso, a conclusão do curso era naquele ano e a isso, gente teve que parar porque era isso. presencial e aí Uhum. foi só mais para o Pas- final do ano de passou a ser 2021. online, né? Uhum. E aí, graças a Deus, me possibilitou me formar.
E aí, nesta antologia, eu trago o meu primeiro atendimento como terapeuta, exatamente na terapia reencarnacionista, que é essa pessoa de Pernambuco que tem a síndrome do barril, e eu vou trazer, vou O mostrar um case de pouco sucesso é com ela. isso com ela, né? Então, eu vou mostrar a importância da terapia para ela, como pessoa, como o desenvolvimento humano que ela teve através dos estudos de terapia, porque hoje ela também é uma terapeuta, apesar de não ter movimento nos braços, ela é terapeuta, Uhum. né? Ela faz atendimento com florais, ela faz atendimento com radiestesia, com reiki. Então, assim, ó, ela deixou de ser vítima, de se vitimizar, e passou a ser útil para o ser humano, para as pessoas que ela atende. E ela atende de forma online também, principalmente online. Então, é isto que eu quero mostrar, porque realmente foi o meu primeiro caso. Eu tenho outros atendimentos mais recentes com as mesas radiônicas, com o grupo de reiki que eu tenho às quintas-feiras, que eu toda quinta-feira envio o reiki à distância, mas o meu carro-chefe é a terapia reencarnacionista. Por quê? Porque a gente vem para a Terra, para esse espaço aqui, para nos melhorar, né? Para crescer como ser humano, nos Para reformular. lapidar os nossos traços de personalidade Isso, congênita, que muitas isso. pessoas não se dão conta, né? Que isso é o que faz a gente cair nas armadilhas, enfim. E é nos melhorar mesmo, Sim, sim, olhar, sim. né? E o que que eu vejo, né, Shirley, dentro do que tu falou agora. Muitas doenças que estão aparecendo, elas têm realmente origem espiritual e a gente sabe que as doenças também são muito emocionais. Então Uhum. não adianta a gente só tratar a parte física, Sim, que é extremamente importante, sim, né? Tem que fazer o tratamento com o médico, com os remédios que forem indicados, mas não 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 deixar o deixar lado de lado espiritual. os teus corpos, porque a doença ela começa onde? No teu corpo mental, no emocional, no espiritual e vai para o É físico. para o físico. Então, assim, se já tem algumas marquinhas no teu perispírito, que é aquilo que poderá aflorar, Sim, caso tu não esteja num caminho onde tu determinou para ti no teu planejamento reencarnatório, vão acontecer situações na vida para fazer tu olhar com sim, lupa e ter a possibilidade de retornar para o caminho pelo qual tu veio para esse plano, para te melhorar. sim. Então, o que que acontece? Algumas doenças que acabam acometendo, sendo, né, a gente acaba sendo, recebendo esse diagnóstico, essa dor, essa. Muitas vezes a gente não sabe nem como vai tratar, nem o médico sabe. É, Tem que ter um aprofundamento de busca, como tu foi buscar e entender. Então, hoje, como tu disse assim, tá, tu tomava 14 14 remédios, remédios. Tu 14 anotou tudo na tipos, ficha. É, 14 tipos de remédio. Hoje tá tomando só um e tá só um. muito bem, obrigada, e tá Sim, aí. sim, Só para sim. se tu não te importa, Não. Shirley, de dizer qual a tua idade. 71, vou fazer Nossa, 72. gente, olha essa mulher maravilhosa. Vou fazer setenta 72 em e um janeiro. anos. É. E aqui com todo o vigor, com toda, sabe, Aham. vivendo uma vida, querendo viver mais dentro desse plano que a gente Sim, está, que a gente sabe que não é fácil, mas a gente aprende a viver sim. melhor. Aham. 71 anos, nossa, pelo amor de Deus, tá muito bem, obrigada, Shirley. Obrigada. Maravilhosa. Então é isso, É, sabe? Quanto mais a gente conseguir mostrar para as pessoas que existe uma possibilidade de existe. viver mais e melhor e que a gente pode parar de se adoecer, Sim, mas a gente precisa olhar sim para as nossas dificuldades emocionais, a gente tem que olhar de frente. Para a gente poder limpar a sujeira, a gente tem que
enxergar que sujeira é essa e qual é a ferramenta que eu vou usar para limpar isso. Aprender a dizer muitos nãos que tu sempre me cobrava, né, Shirley? Aprenda a dizer não. Ai, Anne, mas eu não posso. Ah, porque não sei o que, minha filha. Ah, porque meu São filho. as dependências emocionais, porque quando a gente aprende a dar o limite, a gente está cortando as dependências emocionais, porque tudo tem um ganho secundário. Sim. E quando a gente aprende que tu pode dizer o não, porque tu também está ensinando a outra pessoa a Eu poder aprendi. aceitar o não, fica muito melhor, né? Sim. Fica mais leve. Foi difícil no início, né? Porque As pessoas sentia aquela não dor. aceitam. Não aceito, não aceito. Assim, a primeira vez que eu disse não para o meu filho, me doeu. Mas hoje, tranquilo, sabe? Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Sem culpa, Sim. sem culpa. Mas, mãe, tu pode levar a Maia assim, meu filho, eu tenho atendimento tal hora. Estava no grupo, né? Quer dizer, por exemplo, poderia dizer, alguém dizer para mim, mas tu não está recebendo, né? Uhum. Estou recebendo sim, Conhecimento, conhecimento. exatamente. E é muito importante isso, porque às vezes as pessoas acham que tudo é dinheiro. É. Mas quando a gente está alimentando a alma, estamos alimentando uma sabedoria que vai ser para o restante das nossas encarnações. Aham. O dinheiro, ele te proporciona situações agora, do aqui e agora. Tu ganhou o dinheiro, tu vai lá, tu compra um celular, tu compra uma roupa, tu paga uma coisa, o dinheiro se foi. Mas o que tu ganhou além do dinheiro, que é essa sabedoria, esse entendimento, que é essa melhora tu enquanto ser humano e espírito, tu vai levar para o resto das tuas encarnações. É uma coisa assim, Anne, por exemplo, eu acho não, eu tenho certeza que eu descobri a minha missão de vida, mesmo com essa idade, porque eu sou professora aposentada, então eu passei uma vida inteira me dedicando aos alunos, à educação. Aí me aposentei e fiquei pensando, o que que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, eu só sei dar aula. E assim, ó, me descobri nas terapias, amo as terapias. Foi bem complicado, tu sabe, né? Porque eu tinha um monte de pessoas, até hoje tem, pessoas que diziam: o que que tu vai ganhar? O que que é isso? Não te sustenta. Eu, eu, eu quero, me descobri como terapeuta. E hoje eles te respeitam, né? Ainda assim, mas lá de vez em quando me dá, sabe, uma coisinha. Mas eu não desisti. Não Uhum. desisti e não vou desistir mesmo. E assim, ó, todas essas oportunidades que eu estou tendo de participar do SOS Rio Grande do Sul, com essa antologia também, e outros que virão, para mim, assim, ó, não tem dinheiro que pague a satisfação, o me descobrir como terapeuta, como ser humano, que posso, assim, auxiliar as pessoas. Então, Que maravilhoso isso, né? Não, não, aham. não, não tem preço. É uma Então, com satisfação toda essa realmente. idade, porque tu tem tantos anos, tu não precisa disso. Preciso exatamente Para disso. continuar vivendo bem, Preciso alegre e exatamente disso. feliz. Quantas pessoas com essa idade que tu estás estão em casa, É, cheio de dor, amarguradas, é, infelizes, arrastando chinelinho, como se diz, e olhando só o lado ruim da vida. é. E tu não, tá ali bela, Sim. faceira, bem Eu bonita, gosto, continuando obrigada. a fazer um trabalho muito lindo. Aham. E assim, o quanto a gente recebeu de depoimento dentro desse grupo SOS Rio Grande do Sul, que foi destinado a ti. Tu foi uma das terapeutas que mais participou dentro dos grupos, né, dos subgrupos desse grande Desse grupo. grande grupo. Aham. Então, assim, não tem preço, isso aí é para ti. Tu tá levando É, para ti isso, aquecendo o coração. E é muito, isso, muito Shirley, feliz. sabe? Aham. Quero te agradecer muito a Obrigada, oportunidade eu de ter também. conversado contigo nesse último
episódio de dezembro, Aham. último episódio desse ano de 2024. Eu quero te desejar, assim, um ano maravilhoso de 2025, que a gente possa estar junto, Igualmente. fazendo vários Amém. trabalhos, Vamos né? fazer Que sim. sejam trabalhos edificantes, tanto para nós quanto para as pessoas que fazem parte, né? E que nos buscam. E sempre Aham. que eu puder e tu aceitar, né? Eu vou estar te incluindo, porque Obrigada. pessoas que acreditam na melhora do mundo, na melhora das pessoas, a gente tem que segurar a mão e seguir em frente, É, né? Então, estou verdade. fechando o Obrigada. ano desse podcast Buscando Equilíbrio, que esse nome foi muito intuído, Muito que legal. aqui a gente quer o quê? Pessoas de diversas áreas que possam trazer os seus relatos e entender que o equilíbrio, ele pode acontecer em tudo. Tudo. E eu Aham. tenho que ter aceitação. Eu posso ser de um jeito e a outra pessoa de outro. E eu tenho que entender e aceitar como essa pessoa é. Eu não preciso levar a verdade dela para minha vida, mas eu tenho que Aham. aceitar que ela é assim. Sim. E de lá para cá também tem que acontecer. Então, a busca do equilíbrio, que é o nosso maior, eu acredito que é o nosso maior aprendizado, porque não é fácil. É. Então, gratidão realmente Obrigada. mais uma vez Obrigada. e que a gente possa finalizar o 2024 da melhor forma possível, que a gente possa ir receber os próximos orixás que vão vir, que a gente possa virar o ano novo com a cor que a gente melhor se adeque, mas principalmente muito amor no coração e entendendo que a Uhum. mudança de ano é um minuto para o outro e que eu tenho que continuar sendo o meu Sim. melhor, dar o meu melhor, porque tudo é uma questão de frequência vibratória. Se eu der o meu melhor, eu vou receber do universo o melhor. Melhor. E é isso Aham. aí. E isso não significa que a gente não passe pelas intempéries da vida. Nós estamos no Sim, sim. mundo, passamos por situações, mas a gente não precisa ser tão afetado. É aquele ditado que eu sempre digo: estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, Uhum. é isso aí, gente. Realmente que a gente possa finalizar 2024 da melhor forma possível, com muita oração, com muita gratidão, com muito amor no coração, e que 2025 venha realmente para a gente ser muito feliz, finalizar os ciclos que são necessários, Sim. dizer os nãos que é preciso e seguir em frente Seguir em como ser frente. humano cada vez melhor. Então, até 2025 e que a gente possa estar aqui Até. buscando equilíbrio sempre.